Agora, vou mostrar aqui um dos trechos da decisão do Alexandre de Moraes que contrariou a Lindor Araújo. Mas olha, prepara que é humilhação. Aí vai lá o Alexandre de Moraes. Ele começa a falar sobre a Polícia Federal conseguiu várias provas, vários indícios, tudo mais. Aí, em determinado momento, ele fala o seguinte: além da ampla possibilidade de investigações criminais realizadas pela Polícia Judiciária, a legislação autoriza outras hipóteses de investigações pré-processuais. Ou seja, antes do processo tem investigação. Aí ele fala, todas sem necessidade de qualquer autorização por parte do Ministério Público. Aí ele ainda lembrou, olha, outros órgãos podem fazer investigações criminais sem a sua autorização, como, por exemplo, a Receita Federal, o Banco Central e comissões parlamentares de inquérito, chamadas CPIs. Por quê? Porque a Lindor Araújo, na representação dela, além dela ser bolsominion, é engraçado, é raro achar um bolsominion que não seja muito burro. Meu Deus do céu! Achei que a Lindora, pelo menos, ia usar um argumento, alguma coisa. Não. O argumento dela era o seguinte, olha, não pode ter investigação porque o Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, no caso, não quer investigar. Então tem que arquivar tudo isso aí. E o Alexandre fala, não, porque o inquérito começou a partir de uma notícia-crime feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Teve notícia-crime. E está sendo investigado pela Polícia Judiciária, que é a polícia que investiga crimes contra o Judiciário, e pela Polícia Federal. E aí ele dá aula para a Lindor Araújo. A Lindor Araújo vai pagar pela aula, porque, pelo visto, a Subprocuradora-Geral da República não sabe de uma coisa simples. Que polícias, como a Polícia Federal, a Polícia Judiciária e outros órgãos têm prerrogativa de fazer investigações criminais sem precisar do Ministério Público. Aí depois ele segue na aula. Chega o Alexandre de Moraes e diz, olha, o Ministério Público tem a prerrogativa de abrir um processo contra a pessoa. Sim, isso é prerrogativa do Ministério Público. Mas reitero que a investigação não é de exclusividade do Ministério Público, muito menos precisa da autorização do Ministério Público. Aí começa a pior parte, que aí já foi uma pancada. Aí o Alexandre, na decisão dele, é uma decisão muito longa, não dá pra ficar lendo o trecho, porque ele coloca um monte de palavra difícil, um monte de coisa no meio, um monte de números de processo e tudo mais. Mas, assim, resumindo, o Alexandre de Moraes fala, olha, ele vai listando o que aconteceu no processo antes, ele vai falando, olha, a Procuradoria-Geral da República foi avisada que essa investigação estava acontecendo faz mais de um ano. Desde junho do ano passado, a Procuradoria-Geral da República se manifestou 5 vezes, dizendo que estava tomando ciência de decisões sobre essa investigação. Só agora, no dia 1º de agosto, que foi quando entrou a Lindor Araújo com essa representação, foi escrita na semana passada, anunciada na sexta passada, mas ela só deu entrada agora no dia 1º de agosto. Fala, só agora no dia 1º de agosto é que a Procuradoria-Geral da República, depois de um ano, resolve falar que não. Que a investigação tem que ser arquivada porque eles não estão autorizando, como se fosse alguém para autorizar. Aí vai lá o Alexandre de Moraes e usa 2 palavrinhas para falar sobre a Lindor Araújo. Ele usa as palavras impertinente e intempestiva. É assim que classificou o Alexandre de Moraes a manifestação da Lindor Araújo. Quer dizer, você é impertinente, você está se metendo onde não foi chamado. Aí o Alexandre de Moraes fala, olha, a Polícia Federal investigou as ligações, aí ele fala do delegado da Polícia Federal, que era do caso do suposto ataque hacker ao TSE, aí cita lá o nome do ajudante de ordens do Bolsonaro. Bolsonaro está desesperado com esse ajudante de ordens, ele está desesperado. Inclusive, antes dessa manifestação da PGR sair, antes da decisão do Alexandre, que foi de ontem à noite, antes de tudo isso, saiu faz mais ou menos uns 10 dias na mídia uma matéria de que parte dos ataques do Bolsonaro, que antes do Bolsonaro parar também de falar sobre o 7 de setembro, sobre as urnas um pouquinho, dele arregar ao vivo nas lives, ele tinha subido muito o tom. E aí saíram notícias na mídia de que ele estava subindo o tom porque ele estava com medo da prisão do ajudante de ordens dele, que é funcionário direto do Bolsonaro, que foi quem disponibilizou os links para download. O Bolsonaro colocou para download, qualquer pessoa podia baixar o inquérito sigiloso, estava até com um negócio ali escrito sigiloso. Aí, você vendo pelo link, dava para ver que era um cadastro no nome do ajudante de ordens do Bolsonaro, por isso que ele estava apavorado. Tá, aí o Alexandre vai lá e fala, ó, estamos investigando a ligação desse ajudante de ordens com o delegado do caso, com o presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal descobriu, aí ele começa a listar, descobriu que
o link pertencia realmente ao rapaz, que o processo foi vazado, que o processo estava como sigiloso quando foi vazado, porque a defesa do Bolsonaro diz que não. Os caras são fake news, até ele tenta convencer o Alexandre de Moraes da fake news dele. A defesa do Bolsonaro diz que não, esse inquérito não era sigiloso. Colocaram ele com o negócio de sigilo, com a tarja de sigilo, depois que o Bolsonaro tinha vazado. Isso foi feito para ferrar o Bolsonaro, hein? A Polícia Federal quer ferrar o Bolsonaro, só que não. O inquérito era sigiloso desde o começo do inquérito. Inclusive na notícia crime, notícia de fato que faz o TSE, a Polícia Federal, o TSE diz o seguinte, ó, que seja sigilosa a investigação. E aí o Bolsonaro vai lá e vaza. Aí depois eles mudam o grau de sigilo para um sigilo ainda maior. Depois. Porém, já tinha vazado quando estava sigiloso. Ele cometeu o crime. O Bolsonaro com o ajudante de ordens dele, com sabe-se lá quem mais, que é o que a Polícia Federal está investigando. O Alexandre vai citando tudo que tem contra o Bolsonaro e fala, pior do que isso. O TSE fez a notícia crime, por quê? Vai dando aulas pra Lindora, que não entendeu nada. Na verdade deve ter entendido, né? Mas ela finge que não. Ele vai dando aulas. Por quê? Porque essa investigação sigilosa foi usada para distorcer o que a própria investigação diz, para disseminar fake news contra as urnas eletrônicas e contra a democracia do Brasil. Tanto é que está sendo investigado não só no inquérito das fake news, mas no inquérito das milícias digitais e no inquérito que corre no TSE. Isso tudo, eu lembro que aconteceu no ano passado, e o TSE não abriu só essa investigação, também abriu uma investigação contra a pré-campanha do Bolsonaro, porque vazaram uns vídeos de empresários dizendo que estavam pagando R$100 para quem fosse se manifestar pró-Bolsonaro no 7 de setembro do ano passado. Isso tudo está sendo investigado pelo TSE e pelo STF, mas tem uma coisa que eu preciso te dizer sobre a estratégia do Alexandre, que é o seguinte, o Alexandre não vai acabar essas investigações agora. Enquanto o Bolsonaro for presidente, qualquer investigação que acabe, quem oferece a denúncia depois é o Ministério Público. O Alexandre dá essa aula para a Lindora na decisão dele. Aí, o Ministério Público vai fazer o quê? Vai arquivar. Vai falar, não. A Polícia Federal achou isso. Que bom, hein? Vamos rasgar e jogar no lixo. É isso que vai fazer a Procuradoria-Geral da República, que tem lá dois capachos do Bolsonaro, que é Augusto Aras e a Lindora Araújo. Então, o que vai fazer o Alexandre de Moraes? Ele vai esperar o Bolsonaro sair da presidência e ver qual é o clima. O que o Augusto Aras vai fazer? Se ele vai trair o Bolsonaro de cara ou não. Trair o Bolsonaro, no caso, seria começar a fazer valer a lei. Que é o quê? Bolsonaro cometer crime? Apresenta a denúncia, investiga, vai pra cima. Vai continuar protegendo o Bolsonaro? Ok. Então o Alexandre espera até setembro de 2023. Sabe por quê? Porque em setembro de 2023, o próximo presidente, provavelmente o Lula, vai escolher o novo Procurador-Geral da República. Thiago, eu peço todos os dias que o Lula deixe o Alckmin escolher. Porque eu vou falar uma coisa. Melhor presidente da história do Brasil, mas as escolhas que o Lula fez por STF e para a Procuradoria-Geral da República são as piores possíveis. Inclusive o golpe contra Dilma começou na Procuradoria-Geral da República com o Janot, que era um procurador-geral que a Dilma havia indicado fazia nem alguns meses. Golpe que foi dado com anuência e com ampla interferência, a Vaza Jato mostrou isso, do Fux, do Fachin, do Barroso, 3 indicados por governos do PT, pela própria Dilma. A própria Rosa Weber mudou o voto para prender o Lula em 2018, tinha sido indicada pela Dilma em 2012. Quer dizer, todos indicados pelo PT. Então deixa o Alckmin agora em outubro. Falou.